Pare. Sim, você que está planejando tirar a sua própria vida por ter sido traído pelo amor da sua vida. Você que está sentindo a dor da traição. Pare aí agora, porque tentar contra a sua vida ou contra a vida de alguém que lhe traiu não vai resolver o seu problema, não vai amenizar a sua dor, pelo contrário, vai iniciar então o tormento por toda a eternidade. Por isso, pare e assista este programa, o Encontro com o Espírito Santo. Deus vai falar com você através dos casos verídicos que vamos exibir agora, inclusive, de pessoas que praticaram o budismo, pessoas que praticaram o judaísmo, pessoas que praticaram o catolicismo e que estavam sofrendo, como você, judeu, budista, católico, está aí agora, planejando tirar a sua própria vida. Nós queremos e vamos lhe ajudar. A única coisa que cobramos é a sua sinceridade. Na central de atendimento aqui do Templo de Salomão, nós temos o pastor Vitor com equipe de auxiliares e levitas, esposas de pastores, para receber a sua ligação. Vitor, seja bem-vindo. Muito obrigado, bispo, e é por esse motivo que nós estamos aqui, para ajudar você que está sofrendo a colocar um ponto final na sua dor. 3573-3535, 0 operadora 11. Repita comigo, 3573-3535. Você pode ligar agora, o Vitor e uma equipe de auxiliares e levitas, esposas de pastores aqui do Templo de Salomão, vão ajudar você. Você que está aí planejando tirar a sua própria vida por causa da traição. Não faça isso, mas liga para a gente que nós vamos lhe ajudar como ajudamos aos budistas, aos judeus, aos católicos. Preste atenção. Eu sou do budismo, né? Tenho 30 anos de budismo. Como não tinha atividade, por causa da pandemia não tinha atividade. Então eu liguei a televisão e vim para cá. E eu me senti muito bem. Mas o que mais me chamou a atenção foi as reuniões, né? Que o homem de Deus fala com a gente, ele dá bastante orientação. E ninguém questionou a minha religião, não teve nenhum preconceito. Eu estou me sentindo muito bem, porque eu era bastante nervosa, né? E eu agora tenho muita paz na minha casa, graças a Deus. Meus olhos enchem até de lágrima quando eu falo, né, isso, né? Valeu muito a pena, que é maravilhoso. O casal a seguir é mais um exemplo de satisfação. Ele judeu, ela católica, porém ambos felizes com a recepção que tiveram no Templo de Salomão. Meu nome é César. Eu, durante 62 anos, segui o judaísmo e, em determinada época, comprei um livro que eu dei para minha esposa. E nós acabamos lendo esse livro juntos e nos sentimos tentados a conhecer. Viemos para cá, fizemos um passeio bíblico, que foi uma coisa assim que me surpreendeu, porque eu vi raízes que eu tinha ouvido falar e nunca tinha vivido na realidade. Fomos recebidos de forma respeitosa, com carinho, nos sentimos mobilizados a nos enfronharmos mais. Hoje frequentamos tudo, estamos na terceira visita ao templo, continuando impressionados com a forma que continua sendo respeitosa, educada, com tudo que a gente pode esperar de um apoio social, emocional, e de uma beleza arquitetônica, de uma beleza cultural. Cada ponto tem um significado e a organização. O estacionamento é de graça, fartuito, à vontade. Toda a estrutura aqui é funcional para que a gente possa se entregar a Deus sem a preocupação material. É muito organizado. E nessas épocas de pandemia, nesse novo normal, tomaram todas as medidas necessárias para que a gente se sinta seguro, tranquilo e feliz. Meu nome é Adriene Marreiros e eu era católica, né, apostólica romana, por família, né, por criação.
a gente se interessou por conhecer a Igreja Universal. E foi um momento também muito importante na nossa vida, no nosso casamento, que transformou a nossa vida, transformou a nossa personalidade, transformou o nosso caráter e tem feito maravilhosas transformações espirituais na nossa vida. A recepção aqui sempre é maravilhosa, desde a primeira vez, nos cativou, né? Porque nós nunca tivemos aqui. Então, quando a gente veio a primeira vez, foi a primeira suntuosidade, que é fantástica. A gente já se impressiona com a suntuosidade. Quando a gente entra no templo, a energia que se recebe é inexplicável. É realmente uma presença de Deus. Então não tem explicação para isso. É uma coisa que motiva e que inspira e que nos traz aqui. É como se fosse uma energia que você vem, né? E você sente isso, você é bem tratado, existe respeito, existe carinho. Os ensinamentos que a gente recebe aqui foram coisas, né, que no meu caso, com mais de 50 anos de vida, eu nunca tinha recebido em lugar nenhum. E isso tem sido fundamental. A gente está aprendendo, né, o que é muito dito e é que a gente não conhecia, a chamada fé inteligente. E é com toda essa satisfação que o Templo de Salomão abre suas portas todos os dias. Por isso, saiba que, independentemente de sua religião, você é nosso convidado especial. 62 anos de judaísmo o senhor César praticou. A senhora Adriane, católica por muitos anos. A senhora Maria foi budista por 30 anos. Essas pessoas buscaram a Deus, conheceram ao Deus vivo. E aqui no Templo de Salomão, eles tiveram uma experiência real com o Altíssimo. Eles se divorciaram do mal, traumas, vícios, mágoas, complexos, o desejo de acabar com a própria vida, de tirar a própria vida por terem sido traídos, maltratados por pessoas que eles amaram, consideraram e ajudaram, mas que no momento em que eles mais precisavam de ajuda, deram as costas para eles. Mas eles reagiram, meu amigo. Reaja aí agora. Liga para a central de atendimento. Marca aí na sua agenda. Neste domingo às 18 horas, eu vou entrar em aliança com Deus. Eu vou participar da Santa Ceia. Seja você budista, católico ou judeu, não importa. Seja você muçulmano ou ateu, chegou a hora de você participar da Santa Ceia. O Senhor Jesus tomou em mãos o pão e o vinho, que simboliza o corpo e o sangue, e ele apresentou e deu aos seus discípulos. Aqui no Templo de Salomão, neste domingo, ao pôr do sol, você vai ter a oportunidade de participar da Santa Ceia. Jesus buscou e encontrou você. Agora cabe você dizer: eis-me aqui. Você já disse: eis-me aqui para médicos, eis-me aqui para familiares, eis-me aqui para clientes. Você já disse: eis-me aqui para vizinhos. Você já disse: eis-me aqui para religiões. Chegou a hora de você dizer: eis-me aqui para Deus. Lembraram de mim, e Abel escolheu o melhor do seu rebanho, o que muito me agradou. Diferente de Caim. Caim trabalhava na agricultura. Já Abel era pastor de ovelhas. Ambas ocupações eram dignas e reconhecidas por Deus. Contudo, a forma como cada um usou o fruto desse trabalho para glorificar o Senhor se tornou o motivo da aprovação de um e da reprovação do outro. No mundo existem dois grupos de pessoas. O grupo representado por Abel é aquele que se preocupa com o altar. Já o grupo representado por Caim
é aquele onde a sua maior preocupação está relacionada aos bens deste mundo. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar é a morada do Criador da fé, do universo e tudo que nele habita. No altar, tudo se torna possível. Por isso, tudo que apresentamos no altar se torna santo. É do altar que vêm as revelações de Deus para a nossa vida e é por isso que também honramos a Deus no altar. Domingo é o dia separado por Deus para honrá-lo com nossos dízimos e ofertas, e estaremos diante dele. E agora? A gente espera. Você aceitou nosso presente, cara. Você aceitou. Neste domingo, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas no Templo de Salomão. Chegue cedo. Trabalhava demais ao ponto de eu chegar a deixar a minha família em segundo lugar. Eu deixava a minha família, momentos que a gente estava fazendo confraternização, para sair para a empresa, para atender chamado a favor da empresa. Meu nome é Marcos, sou supervisor de manutenção. O que eu dependia na minha infância vinha tudo dos meus pais. E eu sempre, desde pequeno, tive vontade de ter as minhas coisas, os brinquedos que a gente via com as outras crianças, aquele brinquedo maravilhoso, aquele brinquedo bacana. E como a gente era bastante irmãos, não tinha aquela condição ideal. Isso foi até mesmo um desejo de eu querer trabalhar cedo. Comecei trabalhando numa empresa que prestava serviço para telecom. Fui indo, só que eu trabalhava muito com a força do braço e depois eu falei, para eu poder ter algo a mais, só trabalhando não vai dar, eu preciso estudar. Comecei a estudar, comecei a fazer minha faculdade na engenharia elétrica, foi indo, mas de novo veio aquela amarração. E aí aquilo começou a virar uma bola de neve na minha vida. Comecei a perder credibilidade nos bancos, a minha vida financeira ficou totalmente amarrada. Daí eu já estava casado, meu relacionamento com a minha esposa, eu achava que estava bem, né? Pelo fato de ser homem, trabalhando e colocando coisas dentro de casa, achava que já estava bem. E não era. Mal eu sabia que meu relacionamento estava muito desgastado porque não tinha tempo para minha esposa, não tinha tempo para minha família. Comecei a perder o crédito na praça, não tinha mais nome limpo. E aí começou as dificuldades, as humilhações, né? O meu fundo de poço, que toda vez que eu precisava comprar algo, eu precisava pedir para parente, para amigo, um cartão, alguma coisa assim, um dinheiro emprestado. Naquele momento, o primeiro era eu, ou seja, eu me apoiava muito no meu profissionalismo. Estava com o carro praticamente com busca e apreensão, as condições financeiras em casa, queria comprar coisas e não conseguia, passava muita dificuldade. Quando um certo dia minha mãe me chamou para ir para a igreja, e fui para a igreja, eu falei, hoje eu vou decidir a minha vida, e comecei a ir. Comecei a ser dizimista por questão de, Deus está me abençoando, então acho que o mínimo eu tenho que ser dizimista. Só que eu não separava com santidade. Eu recebia um valor, às vezes eu gastava o dinheiro, deixava só separado o valor do dízimo, não era prioridade. De um certo dia, eu estava no carro, estava saindo da igreja, um pastor veio e falou assim para mim, eu estava pronto para sair, ele falou, Marcos, espera um pouco. Ele falou, Marcos, quando você colocar Deus em primeiro lugar, você vai arrebentar. E aí eu comecei a fazer
o certo. Comecei a colocar Deus realmente em primeiro lugar na minha vida. Minha vida profissional melhorou, transformou. O jeito das pessoas me verem hoje é diferente, me trata como uma pessoa de responsabilidade. Concluí minha faculdade, estou fazendo a minha pós agora, viajo bastante, todo final do ano eu viajo junto com a minha família, vou para uns lugares maravilhosos. Meu casamento hoje está restaurado e Deus sempre me abençoando. E o que hoje para mim, de tudo isso, de toda essa experiência na minha vida, o que mais importa para mim hoje é o Espírito Santo. Sem sombra de dúvida, hoje Deus é o primeiro na minha vida. E eu sou o segundo e as outras coisas o terceiro, mas o primeiro é o meu Deus. Você achava também que estudando, fazendo faculdade, pós-graduação, você prosperaria. O Marcos também pensava a mesma coisa, investiu anos e acabou endividado, humilhado. Imagine só você, dependendo de favores. Mas quando ele conheceu a palavra de Deus, ele aceitou fazer um desafio com a própria fé e ele então disse, eu vou honrar a Deus em primeiro lugar. Então a palavra de Deus passou a se cumprir na vida dele. E hoje, em família, cheio do Espírito Santo, ele pode falar para você que o segredo do sucesso não é estudo, não é faculdade, não é pós-graduação, nada contra, hein? Você pode estudar, deve estudar, mas se você ficar confiando em estudo, faculdade, diplomas, pós-graduação, você vai continuar envergonhado, humilhado e dependendo de favores. Se você diz, bispo, eu não quero depender de favores, eu não quero depender de mais ninguém, senão de Deus e de mim mesmo. Só tem um jeito, meu amigo, aqui ó, Jó 22, versículo 10, olha só, você desprezou a Deus, por isso agora você está cercado de perigos. Desemprego, falta de clientes, falta de contratos, quer dizer, uma vida limitada e, de repente, o medo toma conta de você. Está aqui, ó. Você tem medo de perder o pouco ou muito que você tem? Sabe por quê? Porque você desprezou a Deus. Pare de desprezar a Deus e Deus vai repreender o devorador e vai lhe abençoar. Ele vai lhe dar o seu espírito. Foi o que aconteceu com Marcos. E com o Espírito Santo, você vai ter direção e aí vai prosperar. Você vai ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor profissional, um melhor cidadão. Aceita o desafio? Domingo, hein? Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, nós vamos se divorciar. Você vai se divorciar do espírito chamado devorador e você vai se casar com o Espírito de Deus, participando da Santa Ceia. Qual foi a última vez que você participou da Santa Ceia? Nunca participou? Você vai participar aqui no Templo de Salomão. Você é o meu convidado todo especial. (2020), o ano que trouxe o caos. 2021 não está tão diferente, mas em meio a tantas frustrações, existe esperança. O socorro chega a quem menos espera, nos lugares mais distantes e difíceis. Milhares de voluntários levam todo tipo de alento a pessoas necessitadas de absolutamente tudo. Este é o trabalho social da Igreja Universal do Reino de Deus. Mais de milhões de pessoas foram beneficiadas pelos programas de ações sociais da Universal, no Brasil e no mundo. E estes números só aumentam. O trabalho não para. Um dia, muitos desses homens e mulheres sentiram a dor na alma, a depressão. Por isso, eles sabem como é enfrentar uma tristeza tão grande e profunda que só a morte parece fazer sentido. Mas eles venceram e levaram para milhares de pessoas esse exemplo de que é possível, sim, encontrar a felicidade mesmo diante de tantos desafios. O grupo Depressão Tem Cura sabe bem o que é isso. Hoje, no Brasil, são cerca de 10 mil voluntários que atuam nas ruas e até em domicílios.
Agora imagine um grupo especializado em policiais e seus familiares. O grupo UFP Universal das Forças Policiais presta assistência espiritual, social e de valorização humana para os defensores da lei e seus familiares. Em 2020, foram doadas no estado de São Paulo 12.205 cestas básicas, total de 92.482 quilos de alimentos. Em janeiro e fevereiro de 2021, já foram doados pelo programa 565 cestas básicas, 6.544 quilos de alimentos. Se o trabalho junto aos homens da lei é intenso, o que dizer do grupo que atende voluntariamente os presidiários? É o UNP Universal nos Presídios. Pessoas que cometeram erros e que, para muitos, não tem mais jeito de voltar à sociedade, recebem aqui a ajuda de voluntários. Entre eles estão ex-presidiários, que hoje têm uma vida diferente e feliz, e passam para esses homens e mulheres que é possível levar luz à escuridão. Veja os números nos presídios do Brasil. 98.490 pessoas evangelizadas. 13.462 permanecem firmes na fé. Batizados em 2020, 9.612 pessoas. Ao todo, 1.434.978 pessoas beneficiadas. Cestas básicas, 41.929 unidades. Refeições, 23.540 unidades. Total de alimentos doados, mais de 1 tonelada. Kits de higiene, 397.696. Luvas e máscaras, 209.842. Produtos de limpeza, 24.223. Brinquedos, 85.316. Panetones, 75.000. Os jovens infratores também recebem uma atenção especial dos voluntários da Igreja Universal. Na Fundação Casa, jovens que cometeram delitos são assistidos por um grupo especial. Muitos desses rapazes e moças só conheceram a violência, mas passam a ver um outro lado da vida, com um acolhimento, ajuda e a perspectiva de que eles podem ter um futuro melhor. Dos presídios e da Fundação Casa para as ruas, que quase ninguém quer passar. Abandonados, morando nas ruas, muitos entregues aos vícios, desprezados por tudo e por quase todos, mas não por essas pessoas. A Universal tem um exército do bem, são os anjos da madrugada. Um trabalho que exige dedicação, coragem, amor ao próximo e disposição. Cerca de 23.000 voluntários já realizaram só no ano passado 31.884 eventos. E tem mais, 920.000 pessoas alcançadas, 1.120.239 refeições entregues, 245.355 kits de higiene doados, 215.959 agasalhos, 125.066 cobertores. Estes são alguns programas sociais da Igreja Universal, amparando os necessitados, indo a lugares que muitos não querem ir, olhando para aqueles que precisam não só de um alento material, mas de uma palavra que lhe traz fé e esperança. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É fácil. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você.
pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária, pelo Pix, pelo app Universal ou por SMS. Depois, basta apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Já foram mais de 30 mil toneladas de alimentos por meio de cestas básicas doadas pelos membros da Igreja Universal, os obreiros, os pastores. Já foram mais de 30 milhões de brasileiros ajudados em meio a esta pandemia desde o início, diretamente por acompanhamento de psicólogos, de advogados, de médicos, assistência social, a cesta básica. Meu amigo, você pode fazer parte deste mutirão para ajudar os menos favorecidos, os mais afetados por esta pandemia. Você pode, inclusive, levar a um templo da Universal. Nós temos ali o ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis para que a gente possa fazer chegar às famílias mais carentes, mais necessitadas aí na sua cidade, no nosso Brasil. Você que diz, bispo, eu estou sentindo a dor da traição e por causa dessa dor eu estou planejando tirar a minha própria vida. Eu disse no início e repito, não faça isso. Liga para a central de atendimento e fala com o pastor Vitor ou com um dos auxiliares, levitas, esposas de pastores aqui do Templo de Salomão, que estão à sua inteira disposição através da central de atendimento. Repita comigo, 3573-3535, 0 operadora 11. É o número da central de atendimento. Quem já ligou e pediu ajuda, orientação, ô Vitor? Bispo, temos aqui a Luana. Ela disse sim para Deus e vai estar neste domingo pela primeira vez. Ela relata que sofre com depressão e sente um vazio no peito, bispo. Vai acabar. E se não acabar, olha só, presta atenção. Você vai participar da Santa Ceia. Se não acontecer nada, você nunca mais terá que voltar a pôr os pés aqui no Templo de Salomão ou em um templo da Universal. O desafio está lançado. E o mesmo serve para você, que está aí também depressivo. Quem mais, Vitor? O Bruno, ele se identificou com o programa e ele diz, a esposa foi embora há 2 semanas e ele não sabe mais o que fazer. O Diego, ele diz que sofre com depressão, vícios e ele quer largar esse vício, bispo. E a Maria Dalva, ela fala de Taboão da Serra, ela diz que sente um vazio e pela primeira vez também vai estar no Universal aqui no Templo de Salomão, bispo. É isso aí. Bem, na central de atendimento está o pastor Vitor à sua inteira disposição com a equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores. Você, quando participar da Santa Ceia neste domingo, meu amigo, esse vazio vai ser preenchido pelo Espírito de Deus. E você que tem um vício, vai acabar esse vício. Nunca mais você vai voltar a se drogar, a se prostituir. Nunca mais você vai voltar a se embebedar, porque você vai se divorciar do mal para se casar com Deus. Meu nome é Márcio Minatel, tenho 50 anos. Eu tinha todos os preconceitos contra a igreja, desde o fato de falar que o bispo Macedo e os demais bispos, pastores, eram charlatões, né? Porque eu entendia que ele levava as pessoas ao engano, enganava essas pessoas, falavam mentiras, isso era o que eu entendia. E muitas das vezes, essa opinião formada era levada por opiniões de outras pessoas, de terceiros, de família. E a mídia, a TV que trazia essa influência para nós. E a gente nascia dentro de nós uma revolta. Então, daí nasceu o preconceito contra a igreja, contra os bispos e pastores. Eu lembro quando o bispo foi preso, né? Diante daquilo que a mídia, a TV mostrou, aí nós tínhamos a nossa opinião formada a respeito disso. Bom, agora ele está no lugar certo dele, né? Porque tínhamos a opinião de que a formação opinião nossa é que ele era ladrão, então ele estaria ocupando o lugar devido dele. O que nós mais ouvimos, né, nessa conversa, nessa roda de amigos, é que ele, o bispo e os bispos, pastores, não só o bispo Macedo, mas todos aqueles, eram charlatões, mentirosos, ladrões, onde já se viu.
fazer isso com as pessoas, pessoas que nem têm condições, estão levando elas, né, ao engano. Cadê a inteligência dessas pessoas? Cadê o raciocínio lógico dessas pessoas? É onde a gente mais se revoltava ainda, porque, poxa, é raciocínio lógico, né? É só pensar. Eu acabei, algum tempo depois, casando, né? E é aí que começou realmente os problemas. Eu estava numa situação muito difícil, muito difícil. Chegar ao ponto de não trazer o sustento para dentro de casa. Pois tinha meses, passamos por momentos de que meses não pagava aluguel na sua totalidade, ter que passar por uma humilhação a ter que ir até o corretor imobiliário, negociar para pagar um restante depois, porque não tinha o que comer. Então, trazia o alimento dentro de casa, mas faltava para pagar aluguel. Quando pagava aluguel integralmente, aí não comia. Então, era uma situação difícil, uma bola de neve que ia crescendo mês a mês e eu não via saída. Minha esposa só orava, ela já estava na igreja, ela foi primeiro. Eu via a vida dela mudar aos poucos. Para quem não estava, chegou na igreja desempregada, logo depois já se abriu a porta do emprego para ela. Ela começou a mudar o comportamento dentro de casa. Foi quando eu tomei a decisão. Falei assim, eu quero saber o que está acontecendo na igreja para ela mudar desse jeito. Porque eu via nela e eu não via em mim. Foi quando eu comecei na igreja. Ressabiado, meio assim com receio. Bom, primeiro que eu não levei a carteira. Esse foi o primeiro. Não vou levar a carteira, não vou levar nada, só vou com a roupa do corpo. E chegando lá, e aí eu participei da reunião, eu não acreditava que tinha um mal que atuava nas pessoas. Para mim, eu tinha só o Deus, né, e as imagens, os santos. Mas eu não acreditava que tinha essa situação de que o mal pudesse entrar na vida da pessoa. Não existia, para mim não existia o diabo, só existia Deus. Foi aí que eu enxerguei, falei assim, poxa, se minha vida não muda, se minha vida profissionalmente não desenvolve, estou passando por uma situação financeira, podemos dizer, desgraçada, uma situação ruim. Não pagava aluguel, não comia bem, não se vestia bem. Eu falei assim, esse mal está agindo na minha vida, esse mal está atuando na minha vida, de alguma forma. Foi quando eu comecei a participar das correntes para buscar essa libertação. Eu participei de uma reunião com o pastor lá da igreja e ele me falou algo que me chamou muita atenção. Ele disse que se você continuasse achando que você venceria as coisas na força do seu entendimento e do teu braço, você iria viver toda a sua vida e não ia conquistar nada. Por quê? Porque é Deus que vai prover todas as suas coisas. É Deus que vai te dar a sabedoria, o entendimento de como você vai vencer. E ele também enfatizou muito sobre, apesar de eu ter ouvido isso anteriormente, mas daquele complemento ele falou sobre a fidelidade. Se você for fiel, você vai receber de volta. É natural, é o curso normal. Assim como você planta, você colhe. E diante daquelas palavras, eu tomei uma decisão. Por quê? Porque até então a minha vida não mudava. Ficava na mesma mesmice, passando mês, ano e nada mudava. Então eu tomei daquela decisão, me entregar 100%, mas 100% tudo. Ser dizimista fiel, ofertante. Eu comecei a fazer as coisas, participar na igreja. A partir desse momento, eu falava, puxa, eu quero o Espírito Santo, porque eu via todos, né, todo mundo está falando do Espírito Santo. Nasceu a vontade, nesse momento, de ter o Espírito Santo. E diante disso tudo, num momento de uma vigília, no Canindé, aqui em São Paulo, eu pude ter essa oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo. Foi a maior alegria da minha vida. Eu queria sair falando para todo mundo que era o Espírito Santo, como eu estava me sentindo. As coisas foram acontecendo. Paulatinamente foi mudando. Do meu trabalho eu já tive uma outra oportunidade de crescimento profissional. Daí em diante eu tive a oportunidade de conquistar a casa própria. Daí eu tive outras oportunidades de ter um carro.
E as coisas foram mudando, se transformando. Pude ter oportunidade de fazer a faculdade de Direito, hoje sou formado em bacharel de Direito, também já me formei na administração pública, um complemento. Daí em diante, tudo aconteceu, tudo foi fluindo. É claro que além do batismo do Espírito Santo, tem o agir da nossa fé, os sacrifícios, as ofertas, ser dizimista fiel. Nada acontece por acaso. Hoje a minha opinião a respeito da igreja é totalmente ao contrário. Totalmente. Hoje eu sei o que os pastores e bispos fazem no altar. É uma vida de sacrifício. Venha fazer, né, essa prova. Venha tirar esse preconceito. Faça que nem eu fiz. Diante de uma situação, não deixa chegar no fundo do poço, como eu. Mas venha participar e venha entender o que é aprender a palavra de Deus, aprender a usar uma fé que muda, que transforma e que dá às pessoas uma vida nova. É isso que elas têm que entender. O preconceito deixa de lado e venha fazer essa prova, assim como eu fiz. De tudo que Deus me proporcionou e que Deus mudou e transformou a minha vida, a peça-chave de toda essa mudança, de toda essa transformação, foi ser agraciado pelo batismo do Espírito Santo. Isso foi fundamental. Eu entendo que o batismo do Espírito Santo é o alicerce, é como uma casa, está sustentada. Se não tiver um bom alicerce, a casa uma hora ela vai trincar, vai rachar, vai ter aparecer os problemas, infiltrações. Eu entendo que o Espírito Santo é o alicerce da nossa vida. Porque se nós tivermos o Espírito Santo, as demais coisas, elas conduzem naturalmente. Não vai ter problema de infiltração, não vai ter problema de rachadura, não vai ter problema, não vai desmoronar. A minha vida não vai desmoronar eu permanecendo com o Espírito Santo na minha vida. Porque é o nosso alicerce, é a nossa coluna, é tudo que a gente precisa, é o Espírito Santo. As demais coisas serão acrescentadas. Bacharel em Direitos, cuidado, hein? Cuidado, doutor! Ô juiz, advogado! Cuidado, famoso, cuidado com o que você anda pensando e falando a respeito da obra de Deus, da Igreja Universal. Isso vai refletir na sua vida pessoal, hein? A conta vai chegar. Desculpa, eu tenho que corrigir. A conta já chegou, né? Você está aí humilhado, depressivo, viciado, com o seu casamento destruído, com a sua vida amarrada, formado, mas derrotado. Faça como fez este homem, que também pensou e falou mal sobre a Igreja Universal, o Márcio, mas ele aprendeu na dor. Aprenda com o erro dele, não siga nesse caminho, porque o fim é vergonhoso. Reage enquanto há tempo. Hoje, o Márcio está transformado. Ele se divorciou do preconceito, hein? Se divorciou do orgulho e se casou com Deus. Aí, o Espírito Santo o possuiu e agora o realizou em tudo. Esse é o projeto de Deus para você. Quando, bispo? Domingo agora. É um desafio para você, bacharel. É um desafio para você, juiz, advogado, médico, famoso, rico, pobre, seja você quem for. Eu desafio a você, neste domingo, quando você participar da Santa Ceia, entrar em aliança com Deus, porque foi Ele que deu a vida por nós, Jesus, para que você se case com Ele. Se não acontecer nada, na hora, tem que ser na hora, vai ser no ato, é toma lá e dá cá. Você não terá nunca mais que voltar. Inclusive, faz como o Márcio, bacharel em Direitos. Não traz a sua carteira não, se você acha que nós temos uma outra intenção, se não lhe ajudar, deixa a carteira em casa. Você vai sair daqui surpreendido. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. O Senhor Jesus veio a este mundo para repartir o reino de Deus conosco. Não guardou para si a sua glória, mas por amor nos ofereceu a própria vida, para que a glória de Deus habitasse em nós. Louvá-lo com palavras, porém guardar essa paz apenas para si é um grande erro. Repartir o nosso vinho com o sedento e o pão com o faminto é o que realmente agrada a Deus. A Santa Ceia do Repartir, neste domingo, 16 de maio, às 18 horas, no Templo de Salomão,
e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Edmar Damasceno, tenho 46 anos. Eu venho de uma família, onde eu fui criado pela minha mãe, uma mãe solteira, numa favela perigosa, uma favela onde que o tráfico de droga ele é intenso, ele é muito forte, E eu fui criado assim, vendo ali, as pessoas usando droga, vendendo droga, portando armas, grupos de homens armados naquele local. Às vezes minha mãe não conseguindo trabalho, a gente passava fome. Um conhecido dentro da favela, que fazia também parte do tráfico, ele me ofereceu. E eu, na curiosidade de entender o que era aquilo, eu acabei aceitando e eu fumei a maconha pela primeira vez. Então dali eu passei a fumar maconha. Nessa época eu trabalhava, eu trabalhei diversas coisas para tentar ajudar a família desde os 9 anos de idade. Por causa daquele vício, eu já não quis mais trabalhar. Eu comecei a aprofundar, eu já fumava maconha de manhã, de tarde e de noite. Logo em seguida eu conheci uma pessoa, e essa pessoa ela roubava, ela praticava a modalidade de assalto residencial, chamado 155, no artigo penal, e eu fui a primeira vez praticar esse ato com essa pessoa, E aquilo ali a gente vendeu e deu um resultado bom, um dinheiro que eu não tinha visto trabalhando de forma honesta. Então aquilo ali me atraiu muito, me deixou, vamos dizer assim, fascinado. Dei sequência em roubar. Com esse dinheiro eu passei a comprar roupas de marcas, Eu passei a usar drogas, ou seja, cocaína com esse dinheiro, alimentar o meu vício nas drogas. Com esse dinheiro, eu ia para baile funk, e então achei que aquilo ali era bom para mim. Por quê? No fundo, eu buscava uma felicidade, uma alegria. Eu buscava burlar aquela vida que eu vivia, Uma vida de pobreza, uma vida, vamos dizer assim, de miséria, porque chegou a faltar comida, e eu achei que aquilo era o caminho certo. Eu lembro que a minha mãe, ela perceber essa gravidade, ela percebeu o meu envolvimento com a droga e com o crime, com o roubo, ela passou até mesmo me convidar, porque ela assistia e ouvia, melhor dizendo, a palavra do bispo Macedo na rádio. Ela me convidava para a igreja, Mas só que pelo fato do meu envolvimento, pelo grau de envolvimento, eu não aceitava. Eu falava, não, mãe, eu vou, um dia eu vou, e nunca que ia. Eu fui aprofundando no crime, e em um desses assaltos, nós encapotamos o carro, O motorista perdeu a direção, o carro encapotou, e nós paramos alguns centímetros de um abismo, Não chegou nem 1 metro, a gente parou bem próximo de um abismo e o carro não caiu. E nesse momento, saíram os policiais da viatura e facilmente conseguiu nos dominar. Ali foi a minha primeira cadeia, E naquela unidade eu pensei que tudo já tinha acabado. Eu falei, poxa, agora já era. E nessa prisão, eu lembro que eu fiquei ali os 10 primeiros dias, a gente não recebeu visita, E no 11º dia, eu fui convidado dentro dessa prisão para poder participar de um momento de oração dos presos. E eu lembro que eu só aceitei porque quem veio me convidar foi um dos meus parceiros de processo que foi preso comigo, a quem nós fomos criados desde a infância, e por respeito a ele eu fui participar da oração. Eu creio que tudo isso daí, era Deus movendo, a mão dele através do que minha mãe buscava, Minha mãe pedia lá fora, me dando esse livramento. E ali, em uma dessas visitas do grupo da Igreja Universal, do UNP, eu lembro que tinha um obreiro que ele pregava. E eu me identifiquei muito com o que ele falava, porque eu via nele um rapaz muito jovem, e eu via nele uma firmeza no que ele falava. E eu passei a ouvir as palavras de Deus ali pregadas por ele. Se eu quero sair daqui e ter uma vida normal, se eu quero sair daqui e ser uma pessoa diferente, então aqui mesmo eu vou parar de fumar maconha. E através, baseado na palavra que ele pregava, eu tomei essa decisão
Não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil, por quê? Eu era todo dia convidado, quando você sair, vai para lá para minha favela. Quando você sair, forma com a gente lá fora. Então eu tinha ali dentro um convite para piorar e não para melhorar. Entre esses convites tinha ali o convite da Igreja Universal, de transformação de vida. Então eu fui aprendendo, através da pregação, a mudar o meu pensamento. Aquele pensamento, né, injusto, maligno, que estava dentro de mim, de consumo de droga, de roubo, de assalto, eu fui deixando ele de lado e dando espaço para a palavra de Deus, que a Igreja Universal pregava ali dentro. Eu me decidi, né, me batizar quando veio o convite do batismo, que a igreja ela realizou um batismo dentro da cadeia, e eu fui um dos primeiros a levantar a mão. Só que a minha entrega ali naquele dia do batismo, né, foi tão forte, né, aquela decisão mediante a palavra de Deus, eu entendi que foi o Espírito Santo. Eu me batizei naquele dia, e quando eu voltei para a cela, eu voltei totalmente diferente do que eu estava ali naqueles dias. Voltei com mais força, eu voltei com um pensamento que eu ia chegar lá fora e ia fazer tudo diferente. Ali, mesmo estando ali preso na cadeia, né, após eu receber ali o batismo do Espírito Santo, eu me senti como se estivesse livre, né? Porque dentro de mim já não havia mais, vamos dizer, aquela angústia de estar preso, confinado. Havia dentro de mim uma paz, havia uma certeza de que tudo ia dar certo, né? Então, o Espírito Santo fez para mim ali total diferença, né? Eu fui condenado, né, a 2 anos e 4 meses nessa primeira cadeia e última que eu tive, né? E logo com 6 meses, né, eu recebi o alvará de soltura. Costumo dizer às pessoas que não foi eu que cheguei à Igreja Universal, né? A Igreja Universal chegou até mim, mas eu lembro que quando eu fui à Igreja Universal, logo após eu receber a liberdade, e eu senti ali um acolhimento, como se fosse o próprio Deus, né, me acolhendo. Então ali eu tive força. Muitas pessoas que me conheciam, você não vai conseguir. Você que fumava, comia maconha, você deixou a maconha. Você que roubava, que assaltava, você que estava vivendo essa vida, você não, eu não acredito. Então muitos achavam que eu ia voltar. Eu vejo que eu tive uma grande oportunidade. Por quê? Porque as pessoas que conviviam comigo naquela época, a maioria morreram. E morreram como? Tragicamente, assassinado. Então eu entendi o seguinte, que se eu não tivesse tomado aquela atitude, se eu não tivesse tido aquela oportunidade dada por Deus através do trabalho da Igreja Universal, eu entendi que hoje eu não teria os meus dias prolongados, eu teria morrido logo em seguida que eu saí da cadeia. Hoje eu sou feliz, eu não preciso de nenhuma substância química ou entorpecente para me fazer feliz. Hoje eu sou casado, né? Vou fazer esse ano 20 anos de casado, né? Hoje eu tenho satisfação, né, pela esposa que Deus me deu, eu não passo mais fome, né? Hoje eu não vivo igual vivia na infância, né, com aquilo que os outros usavam, né, de donativo, porque naquela época eu não tinha como comprar. Hoje a gente compra, né, à vontade. Hoje eu sou dono do meu próprio negócio. Hoje nós temos 2 lojas em São Paulo, uma loja no Rio, né, onde a gente ajuda outras famílias. Então eu entendo que se não fosse o Espírito Santo, jamais eu teria conseguido sozinho. A Igreja Universal, ela não deu a minha assistência só quando eu estava dentro da cadeia. Ela deu assistência para minha mãe lá atrás, quando minha mãe começou a orar por mim, começou a pedir a Deus, né, para que Deus viesse me livrar daquela situação. E dentro da cadeia, levou ali para a gente uma transformação. E foi isso que me deu, vamos dizer assim, a oportunidade da vida que eu tenho hoje. Se não fosse o trabalho da Igreja Universal, né, eu creio que talvez não seria possível estar aqui hoje. O Espírito Santo, ele é a base maior da minha vida. Eu não teria como deixar o Espírito Santo, e ainda que eu tivesse como deixar o Espírito Santo, jamais eu deixaria, porque para mim é o meu bem maior. Meu amigo, pare de rejeitar a Deus, pare de rejeitar a oportunidade de buscá-lo,
de participar da Santa Ceia. Veja, o Edmar teve que cair preso. Imagine só você, para então reagir e reconhecer que sem Deus ele não seria feliz. Faça isso neste domingo. Entre em aliança com Deus. Aqui, olha só. Mostra aqui, por favor, Reinaldo. Versículo 5, por favor. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Está vendo? Olha, está aqui, ó. Malaquias, capítulo 2, versículo 5. Deus falando, minha aliança com você ou com ele foi de vida e de paz. Deus quer lhe dar vida e paz, mas para isso você tem que entrar em aliança com ele. Está aqui, ó. Domingo agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. O que é felicidade para você? A felicidade é um estado de espírito que reside em nós todo o tempo. Ainda que hajam momentos de aborrecimentos, a felicidade ainda estará lá. Assim como os chamados picos de alegria, aqueles momentos em que conquistamos algo importante. Mas o que acontece nos dias atuais com as novas tecnologias é uma busca pela chamada felicidade artificial. O livro do autor americano Ronald W. Dworkin, Felicidade Artificial, o lado negro da nova classe feliz, revela o lado obscuro do assustador aumento da prescrição de antidepressivos, da cultura do corpo e dos exercícios físicos nos últimos 40 anos, que produziu a chamada nova classe feliz, que está mudando o perfil do mundo. Nesse livro, ele fala também de uma nova tendência. Trata-se de desconectar religião de espiritualidade, dizendo que a espiritualidade não tem conexão com crenças, mas apenas da pessoa com ela mesma. Dessa forma, as pessoas se distanciam cada vez mais da possibilidade de conhecer a Deus. A vida em geral se tornou, ao longo do tempo, mais digital, mais virtual, e os relacionamentos também. Mas a vida virtual deixa as pessoas menos sensíveis, pois as relações reais permitem viver a linguagem corporal e saber quando magoamos a pessoa, mesmo que ela não fale. Assim podemos repensar nossa maneira de agir. Entre os perigos da vida virtual está a impossibilidade de lembranças. Ter boas recordações faz bem à alma. Em um momento difícil, a fé traz segurança e as boas lembranças são um alento. As pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras. No Cazaquistão, homem casou com boneca sexual apelidada de Margot. A cerimônia reuniu dezenas de convidados. Em 2015, um alemão também casou-se com uma boneca de silicone. O homem alegou ter encontrado a paz após vários relacionamentos mal-sucedidos. No Japão, em 2018, uma mãe recusou o convite para o casamento do único filho. O motivo? Ele se casaria com um holograma. Essas notícias se tornam cada vez mais comuns em toda a parte do mundo. Diversas pessoas criam laços com bonecos, animais e objetos inanimados, deixando de lado a convivência humana. Deus criou o ser humano, uniu as pessoas, mas elas se afastam entre si e ignoram a existência do seu Criador. Assim, não podem desfrutar da felicidade que Ele pode proporcionar. O Senhor encheu meu coração de alegria, alegria que é muito maior que daqueles que multiplicam o seu trigo e o seu vinho. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.
Por essa razão eu tenho dito, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja. Não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados e salvar a sua alma. Você tem que conhecer a Deus. Daí a importância da busca ao Espírito Santo. Os sinais são visíveis de que estamos vivendo os últimos tempos. E cabe você buscar conhecer a Deus pessoalmente, por meio do batismo com o Espírito Santo. Aos domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós estudamos o livro do Apocalipse. Chegue cedo, traga sua Bíblia. Neste domingo, vamos participar da Santa Ceia. Você vai ter a oportunidade de se divorciar do mal, traumas, vícios complexos e casar-se com Deus. Você que está afastado e você que nunca esteve aqui no templo, você é o meu convidado todo especial. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. As obras dos novos templos da Universal estão criando forma. O que antes eram apenas terrenos vazios, hoje se preparam para ser a futura casa de Deus. Portas que receberão milhares de almas sofridas que serão libertas por esta palavra. 3 cidades diferentes com um projeto em comum. Acompanhe agora o andamento de cada uma delas. Com um pouco mais de um ano, o Templo de Sete Lagoas está com 81% das obras concluídas, já entrando na fase de acabamento e instalação do sistema de ar-condicionado. No próximo mês, será a instalação das 1.008 poltronas. Falta pouco para os sete lagoanos terem sua nova igreja, maior e mais confortável. Em julho de 2020, deu-se início à construção do templo em Anápolis. As últimas imagens que acompanhamos eram da movimentação de terra no local. 10 meses depois, o que se vê é impressionante. 50% do projeto já finalizado. Neste mês, iniciaremos a instalação da cobertura metálica e construção da escadaria. A entrega está prevista para o final deste ano. Um templo com capacidade para 1.032 pessoas. O mais ousado projeto da Universal atualmente. A Catedral de Brasília já chama a atenção pela grandiosidade e arquitetura única. Na atual fase, estão sendo executadas a montagem da estrutura de cobertura da nave, alvenaria, impermeabilização e revestimentos. A evolução da obra é de 42%. 52 mil metros quadrados de área construída, adotando as mais modernas soluções para garantir segurança, velocidade e economia nos recursos aplicados. O grande detalhe de tudo é que, mesmo com a pandemia que assola o mundo, nossas obras não paralisaram. Avançaram frente às grandes dificuldades, garantindo a fonte de renda de mais de 1.400 famílias, além de fortalecimento de receita para o comércio local. Tudo isso só está sendo possível por causa daqueles que se preocupam com a casa de Deus e do benefício que ela traz onde chega. A vida destes certamente tem acompanhado a evolução da obra. Desde o momento que passamos a contribuir com a construção da Catedral de Anápolis, nossa vida financeira também tem sido abençoada. Absolutamente tudo que eu coloco a mão tem dado certo, tudo. E já há vários anos, assim, eu não tenho falta de nada, tudo tem dado certo. E eu percebo que assim como a obra cresce, a minha vida e a minha visão tem crescido. E por isso que eu vou continuar patrocinando essa e outras obras que virão por aí. No próximo domingo, mais uma vez contamos com a sua ajuda para avançarmos no ganho de almas pelo mundo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou.